Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando mais uma CIPAT aqui, mais uma palestra da CIPAT da SMS. E hoje nós teremos o Dr. Edward, que vai começar a falar para a gente sobre a saúde bucal na saúde do trabalhador. O Dr. Edward, ele é gerente do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da região leste. E o que eu mais posso falar do Edward é que eu gosto da saúde do trabalhador, mas o Edward é algo extraordinário nessa área. É impressionante a dedicação dele à saúde do trabalhador. E é um prazer muito grande para nós ter o Edward aqui para contar um pouquinho para a gente da saúde bucal na saúde do trabalhador. Edward, muito obrigado. É com você. Bom, Roberto, muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao Roberto e à CIPA pelo convite. Para a gente dar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é uma coisa mais recente, a gente está um centro de referência novo aqui em São Paulo ainda, e a gente tem tentado fazer um trabalho. Recentemente participei da CIPAT do SESC também, então são atividades que também fazem parte da atividade do centro de referência, passar orientações, passar um pouquinho do que nós sabemos, do que nós fazemos. E hoje o Roberto me provocou numa reunião, né, a questão da saúde bucal na saúde do trabalhador. E então eu falei, então tá bom, eu vou preparar algum materialzinho, ela é decorrente da minha dissertação de mestrado na USP, e espero que vocês gostem. Além disso, eu sou vice-diretor do Departamento de Odontologia do Trabalho da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e aí fiz alguns cursos já ao longo da minha vida aí, para tentar aprender mais, para tentar exatamente o que a gente pode fazer para colaborar dentro da nossa área. Então, rapidamente, a gente começa dessa mudança econômica que vem vindo desde a década de 90, 1990, da questão da globalização, né? A queda do Muro de Berlim, fim do socialismo radical, a internacionalização do comércio, que gerou no mercado privado, nas empresas, essa questão do aumento da competitividade, necessidade do aumento de produtividade, com o aumento de qualidade e diminuição de custo. Essa exigência, porque senão as empresas simplesmente somem do mercado. E isso, na área de RH, gerou uma série de mudanças também, né? A questão da qualidade total, qualidade de vida no trabalho começou a ser discutida com mais profundidade, com novas teorias, né? A ergonomia, ela sempre existiu desde a época da Segunda Guerra Mundial, mas ela teve um desenvolvimento maior, e a própria questão das ações do SESMIT, né? E os próprios benefícios assistenciais. O normal é escutar assistência odontológica a funcionários, mas não é só sobre esse ponto de vista que eu quero passar para vocês, que é importante, é o que muitas empresas fazem as proposições, mas também tem uma outra questão, que é a questão da odontologia do trabalho, que a gente vai abordar um pouquinho dentro dessa área, né? Rapidamente, só para a gente colocar uma contextualização com dados do IBGE e do Conselho Federal de Odontologia, nessa proporcionalidade. A Organização Mundial da Saúde preconiza um cirurgião dentista para cada 1.500 habitantes. Aqui no Brasil, aqui no Brasil já estamos em 714, nós temos mais de 207 milhões de pessoas, 290 mil cirurgiões dentistas registrados ativos no Conselho Federal de Odontologia, uma proporção de 714 habitantes por cirurgião dentista. Só que eles estão falando de Brasil. Se a gente começar a fechar um pouco o estado de São Paulo, 45 milhões, 87 mil dentistas, já baixa para 513 habitantes por cirurgião dentista no estado de São Paulo. Aí na cidade de São Paulo fica mais ainda, mais 12 milhões de habitantes, 30 mil cirurgiões dentistas, a proporção de 391. Só que ali, como é que está a saúde bucal da população? Para esse número de habitantes por dentista, nós imaginaríamos que a saúde bucal estaria muito bem, obrigado. E na verdade não é o que acontece, né? A situação, pelos levantamentos epidemiológicos,
mostram que a saúde bucal não está tão boa assim. E é fácil de ver, a gente que está na prefeitura, já trabalhei na rede, a gente vê como, infelizmente, ainda a questão das doenças principais de cárie, doença periodontal, e depois gerando, né, as exodontias, né, a perda dos dentes, ainda é bem elevado. Então, por exemplo, no levantamento de 86, entre 40 e 44 anos, apenas 30% mantém os dentes sadios. Ou seja, a maior parte, 70% dos trabalhadores, pessoas, né, nessa faixa etária, tem ou já teve alguma doença bucal que levou a prejuízos, né? Perda de rigidez. No PNAD, na pesquisa de acesso e utilização de serviço 98, mostrou que 20% dos brasileiros nunca foram ao consultório odontológico. Hoje já deve ter mudado um pouquinho? Sim, mas ainda se vê muito, né? Só para a gente ter E aí a gente vai para a questão do absenteísmo, né, no trabalho. Mas o que é absenteísmo em si, né? Então, o absentismo é a ausência dos trabalhadores ao trabalho naquelas ocasiões em que seria de se esperar que eles estivessem presentes, ou por razão de ordem médica, ou de saúde, ou qualquer outra. E aí tem dois tipos de classificação: o absenteísmo tipo 1, que é pela falta do trabalho, ela é mais fácil de ser mensurado e de ter o custo calculado. É a falta pura e simples do trabalhador. Faltou, não vai produzir, essas horas que ele não está no trabalho produzindo, é fácil da gente saber quanto que custou para a empresa, para a prefeitura, seja qual for. O tipo 2 já é diferente, é o absenteísmo de corpo presente que nós falamos. É aquele que ocorre quando o trabalhador está com algum problema de saúde que não permite um melhor desempenho. Embora ele falte ao trabalho, não falte ao trabalho, diminui a sua produtividade. Ele está lá, mas ele está com uma dor de dente, ele está com sonolência porque tomou medicação muito forte, ele não consegue, e além do que, não só a questão de produzir, ele corre mais risco de ter um acidente de trabalho. Aí só para a gente, isso aqui não vou aprofundar, mas assim, vários trabalhos, então não é uma coisa, um estudo recente. Na minha dissertação a gente percebe que antes ainda, mas em 42, por exemplo, esse autor americano discutia que mais ou menos 25% do absenteísmo por doenças não ocupacionais eram decorrentes de condições bucais, né? Aí outros trabalhos, né, em termos de quantidade de mais de 500 mil de trabalhadores com ausência ao trabalho por doenças de dentes e gengivas. Então são vários trabalhos que foram ao longo do tempo sendo colocados. E uma interessante que alguns trabalhos, o Organização Mundial da Saúde e alguns autores brasileiros colocam que a dor de dente ocupa o terceiro lugar entre as causas de faltas ao trabalho, perdendo apenas para dor de estômago e dor de cabeça. E realmente a dor, pelo que se diz, a dor de dente é uma dor muito aguda, então, acho que muitas vezes se compara a dor do parto e dor de problemas renais, por exemplo. Algumas pessoas que também tiveram esses problemas. Então, Tenório e Giordano, em 76, tem que aprender a mexer aqui, em 76, as causas odontológicas eram responsáveis por 1/4 das faltas ao trabalho, gerando perda de mais de 1000 dias de trabalho, né? E a gente, não tem mais alguma coisa, não vou aprofundar demais. Então, na questão da saúde bucal, talvez a principal doença é a cárie dentária, né? A cárie dentária, ela é decorrente, atinge as estruturas do dente. Então, o esmalte, temos aqui a parte de fora que é o esmalte, a parte, essa mais intermediária, a dentina, e depois vem o canal do dente, a polpa do dente. A partir do momento que a cárie se instala, isso é decorrente, lógico, de uma higienização inadequada, não sendo eficaz, mas também ela pode também ser originada ocupacionalmente, por exemplo, em trabalhos mais antigos, porque hoje em dia o processo de produção mudou, é chamada cárie de confeiteiro. Quem trabalhava em padaria, em fábrica de doce,
Alguns trabalhos mais antigos mostraram que existe a suspensão do açúcar, esse pó, e muitas vezes esse açúcar em excesso levava mais a higiene não adequada, levava a maior incidência de cárie dentária. Nos trabalhos mais recentes, a produção mudou, as fábricas são grandes, processo fechado. O que acontece, alguns trabalhos que ainda existem, a incidência de cárie grande, mas por consumo do produto. Cada linha de produção quebrou um pedacinho lá, não vai ser aproveitado, o pessoal acaba comendo. Isso em trabalhos, inclusive, na Escandinávia, falando sobre isso. A partir do momento que a cárie dentária começa a evoluir, ele vai crescendo. Quando está no esmalte, não dói. Quando ele chega na dentina, já é uma parte sensível do dente, começa a doer. E se não for tratado logo, ela vai evoluindo mais até chegar no nervo. Então, dá uma alteração na polpa do dente, que é a parte viva, infecciona, pode levar enquanto o dente está vivo, vai doer. Mas chega uma hora que o dente morre, o nervo morre, para de doer, mas a pessoa pode ou não buscar tratamento. Essa infecção ela continua e gera uma infecção, que é onde dá o problema no canal do dente, que a gente fala. E muitas vezes vai gerar isso, né? Uma cárie profunda, dá para perceber que tem um halo mais escuro aqui ao redor da raiz, é o pus, é a infecção. E aqui, nessa infecção, que pode aparecer por fora da boca, pode drenar por fora da boca ou dentro da boca da gente, ou não. E essa fase é mais perigosa por conta da bacteremia. E muitos desses casos levam à perda do dente, a exodontia do dente, para tentar eliminar o foco. Outras formas que podem acontecer, outra doença muito comum é a doença periodontal, né? A gengiva, o dente está inserido, vai se juntando comida e bactéria, vai formando uma placa mais dura, que aí é o tártaro, e aqui é um tártaro já mais evoluído, mas ele começou pequenininho. E a partir do momento ele vai começando a entrar no espaço entre o dente e a gengiva, ele vai evoluindo, podendo chegar numa situação mediana, mas o acúmulo maior de tártaro que vai fazendo que o próprio, não só a gengiva se inflame, mas também o osso ao redor do dente começa a diminuir de altura, o dente vai ficando com mobilidade. E depende da situação, ele chega a sair sozinho, não é bem sozinho, saiu, mas foi por conta desse processo que demorou bastante tempo, não foi da noite para o dia. De novo, aqui também pode gerar abscesso, o pus entre o dente e a gengiva, que pode levar a bacteremia de novo também, a gente vai falar delas depois. Outros tipos de problema na gengiva, por exemplo, a gengivite ulceronecrosante aguda, já decorrente, por exemplo, de estresse, que pode gerar a inflamação até a morte do tecido da gengiva, e também é um outro tipo de problema que pode acontecer, né? E a bacteremia, o que é? A bacteremia nada mais é que a bactéria vai para o sangue e vai passear pelo corpo. Já de alguns manuscritos da época do Egito, de 3.700 a 1.500, nos manuscritos dos médicos foram traduzidos que um deles escreveu: as dores nas costas, na tua cabeça e nos teus pés provém de teus dentes. Não recuperarás a saúde antes de deixá-los extirpar. Isso então lá no Egito Antigo já tem relato onde se observava que problema odontológico pode levar a problema sistêmico também, né? Então, a endocardite bacteriana, antigamente era chamada dessa forma, é a doença causada pela disseminação do agente infectante a partir de um foco no revestimento interno do coração ou de um grande vaso sanguíneo, sendo reconhecida a forma subaguda e aguda. Hoje em dia se fala não mais de bacteriana, mas sim de endocardite infecciosa, porque não precisa ser só de bactéria, pode ser fungo, pode ser vírus, que vai para a corrente sanguínea e atinge o coração. Em 2000, o Conselho Regional de Odontologia lançou uma campanha falando que o dente pode matar. Já existem relatos, não são poucos, né, de casos onde a infecção começou no dente, depois foi uma infecção generalizada, levando a óbito as pessoas.
E o INCOR, em 2000, chegou a levantar um dado que recebiam por mês 10 a 12 pacientes com problema de endocardite. 40% desses casos, então de 4 a 5 casos, a origem da bactéria era da região bucal. Isso pelo INCOR. Aí outros problemas odontológicos, mas jamais relacionados ao trabalho, digamos assim, os estudos temporomandibulares de dor orofacial, que é exatamente a dor nessa articulação. Em pessoas onde se usa muito aparelho fonador, por exemplo, professores, por exemplo, pessoal do teleatendimento, eles podem levar a ter disfunção temporomandibular. É como se fosse uma LER, um exemplo de esforço repetitivo na região. O INSS não reconhece ainda, já existem alguns casos, umas tentativas, mas ainda um colega na Fundacentro chegou a fazer um trabalho sobre isso, com o pessoal de teleatendimento, mas ainda é um processo, mas que existe, ele com certeza existe. A litose, né? Já aí a litose tem várias origens. A litose é um mau hálito que tem várias origens, desde problemas odontológicos, cárie, doença de gengiva, que leva ao odor não agradável, como também problema sistêmico, problema do pulmão, estômago, fígado, também o tipo de alimentação que a pessoa ingere, né? O mais normal é a cebola, o alho, né? Que a gente come e depois volta. Porque, na verdade, durante o metabolismo, ele parte, é expelido pelo pulmão, e com isso depois de 1 a 2 horas, por isso que a gente sente o odor depois de algum tempo de comê-los. Mas também, né, quem tem diabetes, tiver descompensado, tem um fator cético, tem uma coisa. A questão da mastigação, né, digestão, porque se a gente imaginarmos que as pessoas ficavam perdendo os dentes, muitas vezes não colocam os dentes estão encaixados. Então, se falta algum dente, a mastigação, a função de trituração da comida não vai ser eficaz. Não sendo eficaz, ele vai engolir de uma forma subtriturada, submastigada. Quem vai ter que compensar isso? O estômago. Aí, ao longo do tempo, pode também gerar algum problema no estômago, já que a digestão, que a gente fala, começa na boca da gente. E mesmo aspecto fonoaudiológico, né? A falta de dentes gera ou pode gerar dificuldade de pronunciar o D e o T, né? S. Então, assim, imaginemos um ambiente de trabalho ruidoso. Tem máquinas, prensas, a pessoa precisa comunicar, precisa conversar com o Roberto. Roberto, faz isso, e a dicção não sai adequada por falta dos dentes, pode gerar a pessoa que está ouvindo não entender direito e fazer um outro comando. Então também gera um risco bem considerável. E também aspectos psicológicos e comportamento social, né? Já tive experiência lá, trabalhei mais de 20 anos na Faculdade de Medicina da USP, e chegou uma vez uma paciente, ela falava: doutor, eu estou afim, eu estou com problema, o tempo todo com a mão na frente. Por quê? Porque ela não tinha os dentes da frente. Então, toda vez que ela falava no ambiente de trabalho, atendimento era dentro da faculdade, ela falava com a mão na boca. Então, os problemas odontológicos também geram problemas em saúde mental, né? Assim, é necessário, então, é necessário ter um cuidado maior, é necessário também se olhar também com esse tipo de problema. Um breve histórico da saúde no trabalho, o Roberto entende mais que eu, mas lá em 1700 teve um médico, que é o Bernardino Ramazzini, que escreveu um livro de Morbus Artificum Diatriba, que é a doença dos trabalhadores, onde já em 1700 ele descreve doenças relacionadas a mais de 54 profissões, né? E aí, vocês já devem ter ouvido falar do Adam Smith, que é um economista famoso. No livro dele, A Riqueza das Nações, ele coloca num trechinho
Quase todas as classes de artesãos estão sujeitas a alguma doença peculiar originada pela excessiva aplicação ao respectivo tipo de trabalho. Ramazzini, um eminente médico italiano, escreveu um livro especialmente dedicado a tais doenças. Então, assim, mesmo sendo, em 1776 o livro, o próprio Bernardino Ramazzini só foi reconhecido depois como pai da medicina do trabalho mais de um século depois. Então, mesmo antes disso, já um economista que não tem a ver com, assim, com a saúde, no seu livro deu um destaque importante. E lá, se a gente for pensar lá na Revolução Industrial, a gente percebe que com a utilização, né, da força hidráulica, as máquinas a vapor, começaram também muitos problemas, né? Então começaram-se muitos acidentes, tanto que, conta uma história que em Manchester, na Inglaterra, passava duas carroças, uma de manhã para recolher os mortos da noite e outra no final da tarde para recolher os mortos do dia. De tão crítico que eram as condições de trabalho lá no início da Revolução Industrial, né? Em 1983, com a primeira legislação referente à saúde no trabalho, já começou a restringir a carga horária dos trabalhadores a 12 horas por dia, 69 por semana, idade mínima de 9 anos para ingresso ao trabalho. As fábricas eram obrigadas a ter escolas para as crianças abaixo de 3 anos frequentarem e um médico para acompanhar o desenvolvimento físico das crianças. Como era essa exploração do capital sobre o trabalho humano, né? Então, algumas ilustrações, né, de fábricas antigas e as próprias condições. Aí eu fico vendo isso aqui quando a gente vai fazer inspeção em algumas empresas, a gente lembra muito que ainda hoje no país temos condições bem precárias de trabalho, né? O filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, não sei se todos já assistiram, mostra exatamente essa questão do trabalho repetitivo, né, da linha de produção, né. Em 1950, a Organização Internacional do Trabalho colocou já alguns objetivos da saúde ocupacional, todas elas vinculadas, né, por questão da saúde e bem-estar do trabalhador, contra os riscos e condicionamentos do ambiente de trabalho, colocação do trabalhador numa atividade de acordo com sua capacidade física e emocional, para poder realizá-la sem perigo para ele e seus colegas, o suplemento de socorros médicos de emergência para doentes de doenças ocupacionais e não ocupacionais, e definitivos cuidados de reabilitação para aqueles que têm sequelas, a questão das atividades promocionais de prevenção, né, medicina preventiva e frequente revisão do estado de saúde e controle dos riscos potenciais à saúde na operação do trabalho. Isso em 1950 e ainda hoje, por isso que a gente está no centro de referência, fazendo vigilância, a gente tem que lutar para que isso aconteça, né, que as empresas nem sempre cumprem com esse papel. E a própria legislação, aqui no Brasil, ela coloca como responsabilidade os três entes, né, são três lados de um triângulo: o governo, a empresa e o trabalhador. O governo com a forma legislativa, de legislar, fazer as leis, as normas, a partir da vigilância, em termos de cobrar para que elas sejam cumpridas. A empresa tem o seu papel de ajudar na formulação e cumprir com as normas, e a questão do trabalhador também, que é cumprir as determinações operacionais para diminuir a questão do risco. Então, as normas regulamentadoras, as NR, são feitas de forma tripartite: governo, trabalhadores e empresas, né, a parte empresarial, visando, tentando sempre a questão de melhorar a saúde do trabalhador. Tá, talvez uma das grandes normativas aqui federal é a norma regulamentadora da Portaria 3214 de 78, onde alterou a parte da CLT na parte de segurança e medicina do trabalho. E a composição do SESMIT hoje, né, ainda é essa: médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho. Ainda não está reconhecido outras categorias profissionais
que já tem uma atuação. Então, mas é que apesar da legislação não contemplar, muitas empresas já colocam cirurgião dentista do trabalho, tem fisioterapeuta do trabalho, que já é uma especialidade reconhecida, ergonomista, então já colocam em outras profissões, mas aí sempre a ideia é qual? É de tentar, porque ninguém sabe tudo. Então várias áreas têm diversos pontos de vista e podem contribuir com um olhar diferente para a mesma situação. Então, na questão da odontologia do trabalho, naquele livro do Bernardino Ramazzini, em vários capítulos, ele coloca alguns aspectos onde ele já observava a questão bucal. Né? Então, por exemplo, de novo, para aprender, né? Na doença dos cavoqueiros, né? A pessoa que trabalha em Minas, algumas coisas que podem acontecer, perda dos dentes, úlcera nas gengivas. Quem trabalha com douradores, né, trabalha com mercúrio, ninguém desconhece o lamentável dano que o mercúrio causa aos ourives, ocupados geralmente em dourar o mercúrio no fogo, não podendo os operários virar o rosto para evitar a absorção dos vapores venenosos, tremem o pescoço e as mãos, perdem a dentadura, bambeiam suas pernas. Não sei se vocês lembram do filme da Alice no País das Maravilhas, tem o Chapeleiro Maluco. Porque na época que foi feito o filme, os chapéus, aquele tipo de chapéus era mergulhado no mercúrio para ficar conformado. E geralmente quem trabalhava os chapeleiros ficavam malucos porque o mercúrio ele ataca o sistema nervoso central e leva a esse tipo de sintoma. Então, desde 1800, o primeiro serviço odontológico dentro de uma empresa foi relatado na literatura, foi em 1887, lá na Inglaterra. E a partir daí, várias empresas, em 1916, a Ford, né, criou um departamento odontológico, mas sempre com foco assistencial. No trabalho, na dissertação de mestrado, a gente levantou de 1917, foi o primeiro trabalho, até o ano de 2000, que eu encontrei na literatura 209 trabalhos, sejam trabalhos, livros, relacionando a saúde bucal com o trabalho. O primeiro trabalho foi em 1917, onde se falava das piorreias, que serão basicamente os problemas da gengiva. Não sei se vocês lembram, que é mais antigo, chamava doença periodontal de muitas vezes as pessoas falavam em piorreia, vinculado ao trabalho, né? Ou seja, manifestação de intoxicação por chumbo, fósforo, arsênico, sulfito, sais de cobre, mercúrio. Então, aí outros trabalhos, né? Assim, eu estou em 1923 falando que os 50 anos atrás, então, 1800 até essa data, 1880 até essa data, foram gastos para aperfeiçoar o maquinário. Ele já colocava que os próximos 50 seriam para aperfeiçoar a máquina humana, cuidando da saúde das pessoas. Acho que um trabalho bem interessante do professor Dória, aqui do Brasil. Ele levantou a questão dos problemas de infortunística, são os infortúnios do trabalho, baseados principalmente acidentes de trabalho e doenças profissionais, né? Ele juntou em relação sobre o aspecto pericial, ele é odontologista, um livro falando exatamente dessa relação dos infortúnios, ditos infortúnios do trabalho. Schur e Sarnak, são dois autores americanos, sistematizaram exatamente na literatura o que acontece com determinadas profissões com relação às doenças bucais. Então, por exemplo, apreensão de objetos, então, costureiras, carpinteiros. Se vocês chegaram a ver algum deles trabalhando, costumam colocar sapateiro, colocava às vezes faixinha, prego na boca. Na região de Franca, aqui em São Paulo, na década de 80, muitos trabalhadores foram intoxicados por chumbo, por conta da utilização, né, desses objetos. Por exemplo, gerava o quê? Abrasão localizada, por exemplo, instrumentos de sopro, sopradores de vidro. Eu não sei se hoje ainda tem o pessoal que vai fazer vidro, eles sopram o vidro quente para dar a conformação que eles querem. Eles podem levar, nós chamamos de pneumatocele, quando faz pressão para poder assoprar, o oxigênio pode também entrar na glândula da saliva
e aí com isso ele entope essa montadora. Então vamos dar uma aceleradinha. Bom, é bismuto, ferro, acho que o chumbo é interessante. Nós tivemos uma inspeção numa empresa de bateria de carro, onde os trabalhadores ficavam num dos processos mergulhando a bateria no chumbo. Então, provavelmente os trabalhadores tinham, a gente não conseguiu ficar 2 minutos lá dentro do galpão pelo cheiro ácido. Os trabalhadores ficam lá 8 horas por dia nesse ambiente. A questão do açúcar, né? Variação de pressão, tem mergulhadores. Então tem vários tipos de profissionais profissões que podem levar. A odontologia do trabalho, então, é uma especialidade que tem como objetivo o estudo dos fenômenos desses físicos, químicos, biológicos e mecânicos que atingem a região bucomaxilofacial e que podem influenciar ou serem influenciados pelo trabalho. É uma via de mão dupla. Então, toda a saúde bucal pode influenciar no trabalho e, ao mesmo tempo, o ambiente de trabalho pode influenciar na atividade profissional. Então, em termos de objetivos, é reduzir os absenteísmos por causa odontológica e acidentes de trabalho, promover o bem-estar do trabalhador naquilo que lhe compete, promover a adaptação do homem, do trabalho ao homem, né, para que possa desempenhar sua tarefa de forma mais saudável e produtiva, e promover a parte clínica, né, da condição estética funcional melhor e mais saudável. Né? Promover a cura das doenças odontológicas, integrar o SESMIT para juntos ajudar nessa composição e o objetivo de preservar a saúde do trabalhador e, no fim, também aumentar a eficiência de produção, evitando acidentes de trabalho e doenças profissionais. Dentre os benefícios para o trabalhador, pode ser de acordo com o tipo de assistência que for feita, se é dentro da empresa ou é um convênio, por exemplo, facilidade de acesso, aprendizagem de cuidados de educação em saúde bucal que permite a diminuição da incidência de doenças bucais. O tratamento dessas doenças faz que diminua ao longo prazo a extração dentária, diminuição da dor que pode ser causa de acidente de trabalho e depois aumento da saúde e da produtividade. Da empresa tem um aspecto importante da diminuição do absenteísmo, maior produtividade individual. Como a gente, naquela frase, a saúde começa pela boca, ela começa mesmo. Existe a necessidade que vai, com certeza, acaba diminuindo a longo prazo problemas médicos também. Diminuição de chance de bacteremia, de novo também diminuição de problemas médicos, e a diminuição do acidente de trabalho e doenças profissionais que possam atingir a cavidade bucal. Geralmente para a empresa existe a possibilidade, acaba sendo um investimento, porque ele acaba batendo do imposto de renda, melhoria da imagem no mercado, já que com certeza o trabalhador sendo valorizado, isso ele vai espalhar para outras pessoas, ele pode conseguir selecionar, atrair melhores profissionais do mercado. E esse lucro indireto, na verdade, ele traz essa possibilidade de diminuição do absenteísmo, diminuição de aumento da produtividade. Para o país também a longo prazo, diminuição da demanda por procura de serviços odontológicos nos serviços públicos, à medida que for sanando-se a longo prazo, aumento da possibilidade de atender melhor a população necessitada, já que se a gente pensar que uma empresa privada pode fazer um convênio, essas pessoas não utilizarão o serviço público, e a diminuição de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E com isso, para o país vai ser melhor em termos de desenvolvimento. No serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, a incorporação de mais uma área de conhecimento para ajudar a qualificação da equipe, fazer um exame de saúde do trabalhador mais completo, já para estar um profissional, porque hoje em dia quem faz o exame bucal nas empresas é o médico do trabalho. E ele não tem a formação para fazer essa avaliação dentro dessa área.
Porque exatamente o profissional está mais familiarizado a entender os efeitos dos agentes, todos esses agentes, e que tipo de manifestação pode apresentar na cavidade oral. Só para terminar uma historinha, uma repórter veio falar comigo, em 1990 mais ou menos, 93, contando um caso de um motorista de ônibus, 20 anos de casas, pegou ônibus na rodoviária do Tietê, entrou na Anhanguera e bateu o ônibus. E aí, o que aconteceu, não sei o que, dormiu no volante. Aí ele foi verificar, ele não dormiu a noite anterior por problema odontológico, ele estava com abscesso, ele não dormiu, tomou remédio forte, foi trabalhar no dia seguinte e bateu o ônibus. Será que já não aconteceu, pode acontecer outras coisas também? Né? A mãozinha na prensa, pisa e põe a peça, pisa e põe a peça. Aí pensa que está o dente do lado de cá doente. Aí uma hora pode pôr a mão e esquecer de tirar a mão. Por isso da proteção das máquinas, por isso que a vigilância faz esse papel. Infelizmente, no caso de acidente, muitas máquinas ainda estão não protegidas, ainda hoje. Então, gente, assim, eu peço desculpa se eu passei muito do tempo. Aqui é o contato do centro de referência, o e-mail e o telefone do centro de referência. Se precisar de alguma coisa, alguma que a gente possa estar contribuindo, ou mesmo dúvida, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado.